Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui com grandes nomes do mercado de capitais, né? Grandes nomes que estão revolucionando, né, a gestão de portfólio, ativos, educação financeira. E hoje a gente está aqui com o time da Blue Line. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigado pela participação, Fábio e Gustavo. Pessoal, eu queria primeiro que vocês se apresentassem, né? Acho que antes de falar da Blue Line, falar um pouquinho da carreira de vocês, né? Se apresentar aqui, né? E aí a gente já fala um pouquinho sobre a experiência de mercado, um pouquinho do que vocês fazem em especialidade. A gente fala que o brasileiro tem que estar pronto para tudo, né? Exatamente. Nesse mercado financeiro de capitais. E depois até fazer já começando umas provocações, né? O mercado de capitais, até que a gente teve algumas surpresas boas esse ano de 23, mas agora, especificamente, é China reduzindo juros, Rússia subindo juros, né? Deve estar bem tranquilo para operar, principalmente moedas aí, né? Mas o Fábio, primeiro começando com você, depois o Gustavo pudesse apresentar, principalmente hoje, né? Como é que vocês estão hoje ali na divisão dentro das equipes, né? Da Blue Line particularmente. Tá legal, obrigado, Saravá. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da Blue Line, das nossas carreiras também e como é que a gente trabalha, né? Bom, eu sou sócio fundador da Blue Line e economista-chefe, né? Então eu cuido de toda a parte macro, de research macro dentro da Blue Line. Eu, apesar de não parecer, ter uma longa carreira, mais de 30 anos de carreira profissional, sempre como economista focado no mercado financeiro. Eu comecei minha carreira antes do Plano Real, numa consultoria macroeconômica. Eu era responsável por projeção de inflação. Eu brinco assim... Deve ser tranquilo, né, projetar a inflação, principalmente antes do real, né? Pois é, então, antes do real eu fazia a projeção de inflação e a inflação era 45% ao mês. Né? Hoje, quando eu vou fazer seleção de estagiário aqui para trabalhar na Blue Line, para fazer projeção de inflação, eu falo, pô, isso aqui é fichinha, né? Eu trabalhava com projeção de inflação na época da hiperinflação, né? E realmente foi uma lição muito, muito importante. E depois... eu trabalhei, mesmo depois da estabilização, continuei fazendo a parte de consultoria e mais para frente eu entrei para o mercado financeiro pela via dos bancos, né? Eu trabalhei no Banco Bilbao Vizcaya e logo em 2002 eu fui para o JP Morgan. Né? E aí eu fiquei como economista-chefe de Brasil no JP Morgan de 2002 até final de 2018. Né? Então, uma carreira assim, bastante longa, diversificada. A gente pegou diversas fases de desenvolvimento do Brasil. Né? Então, desde a época da hiperinflação, depois da regime de câmbio fixo, acordo com a FMI, e depois o Brasil virando investment grade, né? E se integrando no mercado de capitais. Em breve vai virar de novo, né? Não, já a gente não fala. Não sei se vai ser tão breve. Sobre... Não sei se vai ser tão breve, mas acho que tem tudo para voltar a ser investment grade novamente. Mas acho que assim, a questão da integração do Brasil nos mercados globais, né? Acho que isso vai continuar e é super importante. Eu não sei se o Brasil vai virar investment grade ou os desenvolvidos vão virar um país com problema inflacionário, né? Como está acontecendo. Aí no relativo a gente melhora, né? E é sempre bom ter tido a experiência de trabalhar em ambiente hiperinflacionário, em ter que lidar com ajuste fiscal, em ter que lidar com política monetária mais volátil, né? Porque tudo isso nos preparou para o que está acontecendo no ambiente global, macroeconômico, né? Então isso ajuda bastante. E aí eu fiquei esse tempo todo, né, 16 para 17 anos no JP Morgan, eu como economista-chefe. E no final de 18, eu e o Giovanni Silva, que é o CIO e cofundador da Blue Line, que era o tesoureiro, chefe da tesouraria da América Latina no JP Morgan, nós decidimos sair do JP e fundar a Blue Line, com esse foco de sermos especialistas em Brasil, mas termos uma visão global de gestão de investimentos, né? Aproveitando a nossa expertise numa instituição global como o JP Morgan. Boa, já a gente fala sobre isso, mas é o famoso quem opera Brasil, opera qualquer lugar do mundo, principalmente antes do real, né? Pois e principalmente no ambiente inflacionário global.
Agora tá fácil, né? Depois você dá uma ligada ao pessoal do SVB, dos bancos lá, você fala assim, pessoal, deixa eu te ensinar aqui como é que opera com juros, que o pessoal passou vergonha, né? Esse é um tema interessante, porque é uma coisa que o Gustavo também tem uma larga experiência em trabalhar em banco, né, em tesouraria de banco. No Brasil, nunca que uma oscilação de curva de juros ia gerar problema de marcação a mercado em banco, porque o Banco Central a regulação aqui é muito rígida nesse sentido, né? Não tem surpresa. A curva abre, os títulos caem e você faz o hedge o hedge já está feito lá, né? Ninguém quebra porque a curva abriu, né? E lá teve essa experiência desagradável. Foi pular aquela aula de ativo e passivo, né? De casamento de balanço. De duration. Tem toda uma... Mas é típico de um ambiente regulatório de baixa inflação. Sim. Onde você não precisa se preocupar tanto com oscilação de taxa de juros longa, né? Aqui no Brasil o que mais tem é oscilação de taxa de juros longa. Daqui a pouco a gente sempre sonha, né, em fazer mestrado, doutorado, estudar lá fora nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai ser o inverso, né? Você fala assim, pô, vamos lá para a GV, para a USP, para o INSPER, né? Aprender como é que lida com o mercado de inflação alta, né? Olha, nessa parte de regulação bancária e resiliência da regulação bancária a choques macroeconômicos, a gente pode dar aula. Muito bom. Gustavo, pô, se apresenta também antes, a gente nem começou aqui, a gente já tá se empolgando aqui nos temas. Que é bom. Mas se apresenta aí principalmente o histórico e também como é que você... sua responsabilidade dentro da Blue Line, né? Claro. Hoje. Bem, não sou tão experiente quanto a Kira, tenho 20 anos no mercado. Comecei no BBM, depois no Itaú BBA, em 2004. Já tem uns bancos que não existem mais, né? Aí trabalhei de 2004 até 2011 no Itaú BBA, sempre na parte de renda fixa, na tesouraria. Então fazendo trading proprietário, cheguei a fazer um pouco de cotação de clientes, caixa do banco, fiz de tudo, lá a parte internacional também. Em 2011 eu fui para a tesouraria proprietária do Banco Santander, aí a equipe era o Roberto Campos, o Felipe Guerra, aí sempre na parte de renda fixa, então trading proprietário. Cara, você chegou a trabalhar com o Roberto Campos? Sim, ele que me contratou, o Legal. Felipe Guerra também, que hoje está na Legacy Capital. Então, o pessoal da Ace Capital também trabalhava, era todo mundo da tesouraria proprietária do Santander, uma boa escola aí, aprendi muito lá. Então, sempre operando juros, parte de renda fixa, local. E aí, em 2019, janeiro de 2019, eu assumi como diretor executivo, responsável pela tesouraria proprietária. A gente ficou trabalhando até meio de 2020. Mais ou menos na pandemia, a gente resolveu fundar a Green Bay Investimentos, que também era um fundo multimercado macro, era foco em Brasil. E aí a gente se juntou à Blue Line na virada do ano passado, e agora a gente está aí numa casa muito mais robusta, completa, uma equipe bem forte aí para poder performar. E lá eu sou sócio responsável pela parte de renda fixa aí, com foco maior em Brasil. Legal. Pô, vamos começar já com as polêmicas então, né? Antes de falar, vamos começar só para apresentar aqui, se vocês puderem apresentar um pouco da filosofia dos produtos, dos fundos, né? Como vocês tocam, né? Você falou um pouquinho de Brasil, mas como é que é essa decisão? Porque depois, lógico, que a gente vai falar de cenário, enfim. Sim. Mas como é que qual que é o grande foco de vocês, objetivo, enfim, benchmark, né? Qual que é a filosofia que vocês seguem, principalmente no multimercado? Então, o fundo multimercado macro da Blue Line, ele foi criado com um foco de fazer uma gestão bem diversificada globalmente, né? E muito top-down, ou seja, a partir de temas macro, de discussões macroeconômicas, de grandes temas macro globais, a gente vai descendo no detalhe e definindo qual é a geografia que melhor se beneficia desse mercado, qual é a classe de ativo que performa melhor nesse tema de mercado. Só que nós somos brasileiros, somos uma gestora no Brasil, competindo com gente muito boa aqui no Brasil e muito competente, então a gente precisa ter um time muito forte, muito especializado em Brasil também. Então, quando a gente se juntou com a Green Bay, a gente buscou exatamente isso, manter esse foco, essa capacidade de fazer uma gestão global, diversificada geograficamente em várias classes de ativos,
mas também com uma equipe muito forte para não perder a oportunidade em Brasil, que o Brasil dá muita oportunidade de ganho também, mas sempre com a temática macro na frente, né? Então eu posso dizer que tanto na parte global quanto na parte de Brasil, a gente é muito dirigido por temas e discussões macroeconômicas. Para mim, que sou economista-chefe da casa, é ótimo, que acho que a amálgama que liga a gestão, as operações e esses dois processos de investimento, o mais global e o mais brasileiro, é a parte macro. Uma linhagem muito forte em macro. E como fazer esse peso, assim, por exemplo? Porque vocês podem ficar 0 de Brasil e 100% de Brasil, né? Isso, como que fica essas brigas internas? É exatamente a partir da leitura macroeconômica. Né? Por exemplo, a gente, na saída da pandemia... Sim. Na saída da pandemia, a gente viu que a situação no Brasil estava muito mais travada, mais encalacrada. Por outro lado, a China, que foi a primeira a entrar na crise, naquela primeira onda, parecia que ia sair na frente. Né? A situação dos Estados Unidos, né, com a eleição do Biden, ia ficar menos agressiva contra a China, vis-à-vis a guerra comercial que o Trump estava fazendo. Então a gente decidiu botar todos os canhões para fora. Né? Segundo semestre de 2020, a gente focou muito em Ásia, porque era onde tinha o upside, que estava totalmente amassado o valuation lá. A gente fez muita bolsa asiática, não só China, mas Coreia do Sul, Índia, aproveitando toda a repercussão positiva que teria em Ásia, e deixou o Brasil meio com risco reduzido, operando mais taticamente, com poucas oportunidades. Agora, em 2023, a situação se inverteu, né? Porque a China está numa situação bastante complicada, bastante difícil. A gente está operando China, mas short, né? Principalmente na moeda. Só que as oportunidades de longo prazo parece que estão um pouco exauridas, né? A discussão de Estados Unidos também está numa bola dividida, eles estão com crescimento muito forte e a inflação caindo, portanto, a política monetária lá acho que não tem mais muito o que subir. Só que no Brasil a gente está vendo mais oportunidades. Então, hoje o risco está 70%, 80% no Brasil, né? Enquanto que no histórico todo da Blue Line teve muito mais offshore. Por isso que eu falo que a partir dos debates macroeconômicos e da percepção de risco e oportunidades entre risco externo e risco doméstico, a gente vai definindo o processo de investimento. Embora eu tenha falado como se fosse 2 processos de investimento, na verdade é uma discussão só, né? A gente discute macro e o nosso pensamento em relação à China e Estados Unidos afeta as posições de Brasil também, né? Até porque tem o impacto direto. Então, acho que é uma discussão só, e a partir dessa discussão a gente vai definindo onde vai alocar mais em Brasil e mais fora do Brasil. Eu faço uma provocação, né? Que a gente entrou em 23 com um discurso assim: a China vai puxar o crescimento mundial, isso em dezembro de 22, né? A 23 como é que vai ser? Vai ser a China puxando de novo para cima, surpreendendo positivamente, né? Vão colar nela. E os Estados Unidos, recessão. Ou recessão forte ou fraca, mas a dúvida é o tamanho da recessão. Agora a gente está em julho, agosto de 23, a China decepcionando, né? Mais um dado saiu essa noite ruim, né? Inflação, balanço comercial, tudo pior do que eu esperava. E os Estados Unidos, acho que a dúvida é recessão, se tiver uma recessão muito fraca, né? E aí eu quero entender assim, como é que vocês conseguiram ou surfar, né, dentro desse cenário, pegando um cenário global, né? E que momento que vocês falam, pô, realmente acho que é a hora de virar um pouquinho a mão, porque a gente até viu acho que até o Fed surpreendendo um pouco o mercado, né? Deu aquela pausazinha, né? Que acho que até hoje ninguém entendeu muito. Mas como é que foi o primeiro semestre e ao longo do tempo, como é que vocês foram mudando, né, as posições, fazendo essas alocações dentro desses 2 macro temas, né? Vamos dizer assim, né? Olha, eu acho assim, em relação aos Estados Unidos, acho que a gente sempre teve muita convicção da resiliência da economia americana. Sim. A gente vem apostando nisso, na verdade, desde 2021. Né?
na resiliência da economia americana. Isso se provou, assim, as teses mais catastróficas de recessão nos Estados Unidos, a gente sempre operou contra isso. O que nos surpreendeu ao longo do ano é que, de fato, a economia americana e o mercado de trabalho está resiliente, só que a inflação está caindo. Né? Então, o Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, ele está entregando uma façanha assim, de conseguir amenizar a inflação sem provocar uma recessão, sem provocar o difícil é a academia explicar isso, né? Pois é, tem um debate acalorado entre os acadêmicos, o Olivier Blanchard, Ricardo Reis, são caras da academia, mas que estão mais conectados com a discussão macro, que estão tentando se explicar academicamente, teoricamente, como é que isso ocorre, né? Como é que você está conseguindo... E não é só nos Estados Unidos, no resto do mundo também. A gente está vendo uma resiliência de crescimento no Brasil, né? E com a inflação caindo, né? Então, a gente já estava bem preparado para uma economia resiliente, só que a gente estava operando os Estados Unidos numa vertente macro, no qual a economia é resiliente, ia gerar pressão inflacionária persistente, portanto, os Estados Unidos, o Fed teria que subir adicionalmente os juros. Quando a inflação começou a dar sinais de desaceleração, a gente mudou. Porque assim, quando os Estados Unidos está crescendo e o Fed subindo os juros, o dólar vai ficando cada vez mais forte. Sim. Né? Só que nessa situação em que a economia ainda está resiliente, mas a inflação começa a cair e abre a oportunidade do Fed parar de subir juros antes do esperado, a força do dólar começa a arrefecer. Né? Então, o que a gente fez de mudança de portfólio e aí reduzir um pouco as apostas nos Estados Unidos foi exatamente pela percepção de que a desaceleração inflacionária ia tirar a pressão do Fed. Então, a gente estava muito posicionado o ano inteiro, tomado na parte curta do juro americano, ou seja, esperando que a parte curta da curva de juros subisse adicionalmente, e até aplicado na parte mais longa, porque se ele tivesse que dar uma freada mais forte, a parte longa tenderia a arrefecer. Né? Só que quando a inflação começa a cair, a gente meio que tirou as apostas de queda de juros, né? Porque se não tem recessão, não tem por que cair juros tão rapidamente. E o aperto adicional também não faz mais tanto sentido. Então, por isso que a gente reduziu um pouco as posições nos Estados Unidos. Né? A China, por outro lado, a gente vem um pouco mais cético, mas não imaginava uma performance tão fraca. Assim. A gente imaginava que pelo menos os 5,5% de crescimento que o governo chinês coloca como meta dava para entregar, mas esses números dessa madrugada realmente estão colocando em risco até os 5%. Né? E o problema da China é que eles estão meio que travados num problema estrutural que eles não estão conseguindo endereçar bem. Né? A receita para tirá-los do problema de curto prazo vai aumentar o problema estrutural dele, que é excesso de alavancagem na economia. Então ele não consegue endereçar o problema de curto prazo, porque vai agravar o de longo prazo. Só que se ele não faz nada no curto prazo, também vai piorar o médio e longo prazo, né? Porque a economia vai se deteriorando. Então, o que a gente acha que o governo chinês tem condições de conter uma crise sistêmica, mas ele está sem força para fazer a economia voltar a reacelerar. Então, a China vai ficar meio que num reme-reme aí, com performance declinante. Muito bom. Ô Gustavo, dentro de todo esse primeiro semestre, vamos dizer assim, a gente teve lá no meio do caminho mais uma surpresa da Fitch rebaixando o rate dos Estados Unidos, né? Acho que até a Janet Yellen, né, acordou e falou, mas o que é isso, né? O que está acontecendo? Pode ser coincidência ou não, mas aí preciso de opinião de vocês, né? Que desde então, pelo menos aqui em relação ao nosso real, a gente só vê o dólar se valorizar, né? Ou seja, parece que meio que ali 2008, né? Uma crise gigantesca, originada nos Estados Unidos, mas para onde que eu vou? Eu vou para os Estados Unidos. Né? Continua ruim, mas talvez seja ainda o melhor lugar do mundo, né? E aí como é que fica para vocês assim que estão operando ali moeda? Porque ficou acho que podemos dizer até que é um cisne negro, né? Surgiu uma informação ali que ninguém estava esperando, né? A Fitch rebaixar. E aí você fica, e as demais agências que vão se pronunciar ou não, né? Como é que fica para vocês que estão ali operando
moedas, principalmente dólar, né? Dentro desse cenário. Bem, é um cenário bem difícil, né? Como o Akira mencionou, a gente olhava e falava tinha uma chance de recessão nos Estados Unidos, agora os Estados Unidos vai crescer 2,5% esse ano. Então, sim. Isso aí foi completamente dissipado. Enquanto a China aí está surpreendendo para baixo, um cenário bem dinâmico, digamos, e bem incerto. Então, a questão do rebaixamento dos Estados Unidos é uma questão de que é uma economia que está rodando com muitos déficits. Você pega, por exemplo, no de 2021, na recuperação da pandemia, os Estados Unidos, todos os países do mundo, eles gastaram muito em estímulo fiscal e monetário. Sim. Foi algo que vão ter consequências de médio e longo prazo no mundo todo. Não tem como você ter tido uma expansão fiscal, uma expansão monetária e não ter inflação. Demorou bastante, agora a gente está vendo inflação e déficits, né? Então, a questão do rebaixamento dos Estados Unidos é simplesmente igual a qualquer empresa, né? Tá tendo que emitir muito, você está vendo pressão, inclusive, nos leilões do Tesouro Americano, né? É um cenário de... Vamos tentar fazer uma história rápida aqui. A gente teve a pandemia, que foi um choque, muito estímulo monetário e fiscal, gerou uma recuperação muito rápida, né, da economia do mundo inteiro, e agora a gente está vivendo com uma inflação bem mais alta, que já está começando a dar alguns sinais de desaceleração, então a gente está vendo algumas economias já começando a reduzir juros. Nesse ambiente, aí que está colocando o Brasil é um dos primeiros aí, países que está conseguindo afrouxar a sua política monetária e conseguir entregar uma inflação um pouco mais baixa olhando para frente. Então, esse ambiente a gente tinha um ambiente, como o Akira falou, de dólar forte quando os Estados Unidos estava subindo juros. Agora a gente tem um ambiente um pouco mais difícil, não tem mais uma grande tendência macro que a gente consiga surfar como a gente surfou, por exemplo, ano passado, tomado em juros americano. Agora não, agora você tem que olhar no detalhe cada país, tem que pegar e olhar as geografias, achar as oportunidades. Então tem países, por exemplo, que faz sentido talvez ficar aplicado em juros. América Latina, Brasil, México, Chile. Agora, você olha, por exemplo, a Europa talvez ainda tenha um trabalho a ser feito em controlar a inflação, em manter os juros altos por mais tempo, eventualmente subir mais um pouco. Então agora a gente está olhando no detalhe cada país para conseguir achar as oportunidades, tanto em moedas quanto em renda fixa. E obviamente renda variável também, são os 3 principais mercados que a gente opera lá na Blue Line. Eu acho que como o destino do dólar globalmente ele está meio difuso, está difícil, esquisito, está uma downgrade. Mas a curva aperta, cai chance de recessão, então o dólar fica forte, mas a tendência é enfraquecer. A gente está tentando operar moedas com temas, como o Gustavo falou, mais localizados. O que a gente tem feito muito é operar long ou comprado em moedas latinas, né? Por exemplo, peso mexicano e real brasileiro, mas não contra o dólar. A gente está operando contra as moedas asiáticas. E na parte vendida, a gente está usando a moeda chinesa, que cortou juros, né? No overnight, está enfrentando problemas de crescimento, e ainda a moeda japonesa. Né? Então a gente está fazendo latino contra asiático. Né? Ao invés de ser comprar real contra dólar ou outra moeda contra dólar, a gente está tirando o dólar da equação e operando os temas específicos. Por isso que a gente fala, a gente discute muito o global para tentar achar esses temas que se encaixam no trade global. Mas eu acho que essa história toda de downgrade dos Estados Unidos, nesse mesmo período teve upgrade do Brasil. Do Brasil, Desde então o real só piorou, a curva de juros só subiu, a bolsa caiu. Acho que a lição que se tem é que não olhe para o rating para operar mercado no curto prazo. Isso aí só atrapalha, né? Na verdade, as agências de rating refletem uma coisa que o mercado já precificou, que o mercado já incorporou. Né? Então é uma nota defasada. Assim. Boa. Eu acho que a agência de rating é importante quando muda de nível. Quando o Brasil voltar a ser investment grade, talvez isso gere alguma repercussão. Mudar de menos B ou double B minus para double B com outlook neutro, tudo isso não faz a menor diferença e pode até ter um efeito contrário, como a gente viu acontecer agora. Boa. Eu vou fazer uma última provocação aqui antes do primeiro bloco. Você está falando de latino contra asiáticos, né?
Aqui latino junto com o asiático, aí surge o Saravari, que eu sou meio latino, meio asiático. Mas a última provocação, essa aqui é bombástica. Mas você acha merecido o Brasil ter recebido esse upgrade pela Fitch particularmente? Assim, a gente não viu as outras agências, as agências só se pronunciaram, mas a gente não viu o upgrade. Porque acho que a grande discussão que a gente está tendo agora no segundo semestre é a bomba de 2024, que não está nada resolvido. Então acho que essa que é a pergunta, assim, por exemplo, se você tivesse colocando, como você principalmente já passou numa consultoria macroeconômica, enfim, mas estando numa agência de risco, né, você daria esse voto de confiança aí para esse upgrade aí do Brasil? Talvez eu tivesse dado downgrade antes e depois dado upgrade. Porque, de fato, o arcabouço fiscal, ele não garante equilíbrio fiscal, coisa nenhuma. O que garante equilíbrio fiscal são as ações daqui para frente, de melhora da arrecadação ou, eventualmente, corte de gastos. Mas, pelo menos, ele tira os riscos de cauda, assim, existe um regramento que impede a explosão das contas. Então, assim, nesse sentido de reduzir risco de explosão das contas, tudo isso, acho que vale uma melhora na nota. Não sei se ela não deveria ter dado downgrade antes e agora está melhorando, mas o fato é que, acho que, assim, na margem melhorou, né? E acho que os preços do mercado refletem isso, principalmente a curva de juros no Brasil, né? A gente o Gustavo pegou grande parte desse fechamento de risco, porque o risco lá estava exagerado. Sim. Né? Então, acho que assim, a gente passou da fase de reduzir os exageros. Agora, avanços adicionais dependem de ações concretas e de uma sinalização mais forte de que as metas que foram estabelecidas vão ser entregues. Né? Então, acho que esse é exatamente o ponto que a gente está agora. Né? O Haddad, o governo, já comemorou o upgrade e tal, agora tem que entregar. Né? E eu acho que isso precisa ser o escrutínio do mercado atual, né? Se ele vai entregar ou não. Conseguir atingir as metas que foram estabelecidas. Mas eu reconheço que com a evolução da discussão fiscal desde o começo do ano melhorou. E acho que, nesse sentido, o upgrade foi justificado. Né? Mas o timing sempre é meio esquisito, assim, né? Pô, o arcabouço foi aprovado no final de junho, né? Por que foi dar o upgrade agora, assim? Quando a gente olha o Brasil no detalhe, a gente fala, puxa, talvez tem algum tipo de cenário não tão otimista quanto o mercado está vendo, mas se a gente olhar numa perspectiva global, o Brasil foi muito beneficiado aí por todo esse cenário de Estados Unidos parando de subir juros, o dólar um pouco mais fraco, aí uma certa pressão nos preços de commodities por conta de guerra. Sim. Então o Brasil, querendo ou não, ele está sendo beneficiado no relativo, é quase como ganhando aí de WO, porque assim... São países, por exemplo, a Rússia, que era um grande player global de países emergentes, saiu, por exemplo, do radar aí dos investidores globais. Então, assim, Brasil, México, são países aí que estão muito beneficiados. Argentina, por exemplo, é um país que está fora totalmente do mapa global. Então, a gente está beneficiado no relativo, então justifica assim, um cenário um pouco mais otimista de médio prazo. Mas quando a gente olha no detalhe, tem muita dificuldade. É isso que o Akira tem falado. A gente não acredita que a gente vai ter um déficit zero, por exemplo, no ano que vem, um superávit em 2025. Isso é muito complicado. Tem que ter, sim, medidas de aumento de arrecadação, que a gente sabe que são difíceis de ser aprovado no Congresso, corte de despesas, que é um pouco contra o próprio programa de governo. Então, quando a gente olha individualmente, a gente que está acostumado a olhar o Brasil muito no detalhe, a gente fala, puxa, não é um cenário tão tranquilo, mas quando a gente olha numa perspectiva global, poxa, não, realmente o Brasil está numa posição mais privilegiada, mais favorável. Boa, fechado. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Gustavo volta aqui para falar se a gente ficar no pré ou no pós, né? Daqui para frente, com o time da Blue Line, um intervalo rapidinho, já a gente está de volta. PNC News, informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse.
Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão, mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, estamos aqui de volta ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, com grandes nomes do mercado financeiro de capitais do brasileiro. A gente está aqui com o time da Blue Line, casa sobretudo especializada em investimentos, né, em ações, multimercado. A gente está batendo papo aqui muito com o Fábio e com o Gustavo sobre esse cenário macro, né? E aí eu estava fazendo a provocação, Gustavo, no finalzinho do primeiro bloco, em relação a pré e pós, né? Mas eu ouso dizer também que, pelo menos assim, vamos pegar o resultado do médio dos fundos multimercados, daqui até pelo índice da Ambima, naquele índice de hedge funds ali da Ambima, me parece que não foi a média dos gestores que conseguiu capturar esse fechamento de curva, né? Então, assim, quem comprou um pré muito louco lá, né, na explosão ali das eleições, estava completamente errado ali em novembro e completamente certo em maio, né? Então, assim, praticamente surfou sozinho. E isso que mostra o índice. Tá certo que, como qualquer índice, tem um peso muito grande de alguns grandes fundos. Mas acho que essa que é a pergunta. Primeiro, acho que a pergunta principal é o quanto você acha que ainda tem de fechamento de curva, né? E aquela percepção, será que o mercado já não está pedindo muito? 9% no final de 24%. Me parece que já é uma empolgação, né? Estão colocando quanto na conta. E parece que os prés também já foram, né? Se fala a memória, ele está ali na casa dos 10%, enfim. Acho que essa é a percepção, não só para vocês, gestores, mas para quem está aqui na ponta final, né? Na pessoa física, seja um título público, enfim. Né? Aquela pergunta super simples, né? Quanto que já está na conta todo esse cenário que a gente falou no primeiro bloco, né? Bem, aqui na Blue Line a gente tinha um cenário já desde março, abril, de que a curva de juros estava muito premiada. Tinha um prêmio de risco muito grande. A gente estava vendo o efeito dessa política monetária mais restritiva iria ter sobre atividade, inflação. Então a gente estava começando a ver um arrefecimento de inflação. Então a gente conseguiu pegar bem esse fechamento de taxa, principalmente no mês de junho. Eu diria que poucos investidores locais acabaram pegando esse fechamento de taxa do primeiro semestre. Muitos investidores estrangeiros acabaram pegando isso, olhando esse contexto global e conseguiram enxergar essa desinflação, né? O Brasil foi um dos primeiros países a subir juros, subiu muito juros, chegamos em níveis bem restritivos, então naturalmente vai ter um efeito aí sobre inflação. A gente está vendo isso agora, né, com índices baixos. Aí você fala, não, mas e agora? Vamos olhar daqui para frente. O que a gente está enxergando de oportunidades agora? A gente acha que a maior parte do fechamento da curva de juros nominal já ocorreu, mas obviamente ainda tem sim algum espaço para um fechamento de taxas. Apesar da gente não estar tão otimista aí com a inflação como alguns participantes do mercado, que enxergam a possibilidade do Banco Central acelerar o passo de corte de juros de 50 pontos para 7,5 ou 100, a gente está um pouco mais cauteloso, acreditando que o passo de 50 provavelmente é mais adequado. Provavelmente a gente vai conseguir chegar em um dígito no ano que vem, mas assim, é um dígito muito mais próximo de 10% e não aquele um dígito um pouco mais baixo aí que a gente já viu no passado, né? Então o que a gente enxerga hoje de oportunidade agora na Blue Line? A gente está vendo uma oportunidade no juro real, nas NTNBs. A gente não gosta tanto assim mais do juro nominal, que a gente pegou bem, já reduziu muitas posições. A gente gosta do juro real na parte intermediária da curva, região de 2026, 2028. Não as NTNBs tão longas assim, que a gente obviamente enxerga algum valor, mas a gente prefere essa região um pouco mais intermediária, porque você tem aí uma proteção de inflação, se a inflação surpreender um pouco, se o Banco Central não conseguir cortar tantos juros quanto o mercado precifica, a gente acha que o juro real ele vai rodar mais baixo do que a gente estava rodando recentemente. Tanto por um Banco Central um pouco mais, talvez, dovish aí em sua composição, né? A gente está vendo que vão ter alguns diretores que vão sair, diretores novos que entraram, então a gente tem aí
um Banco Central que provavelmente vai trabalhar com um juro real um pouco mais baixo, porque o Brasil não precisa de um juro real tão alto nesse momento aí de desinflação. Além disso, a gente gosta de posições, aí são posições um pouco mais técnicas aí para quem opera no detalhe, que são posições de inclinação na curva de juros. Tá. A gente acha que a curva ela vai ficar um pouco mais inclinada do que ela está hoje, ou seja, a parte longa vai ficar um pouco mais pressionada, até por conta do risco fiscal, abertura de taxa de juros nos Estados Unidos, diversos fatores que podem fazer a parte longa da curva ficar um pouco mais pressionada, enquanto a parte intermediária e mais curta da curva pode eventualmente até ceder mais um pouco. Então, diria que a principal oportunidade que a gente enxerga hoje em Brasil em renda fixa é nas NTNBs intermediárias, juro real, ficar aplicado em juro real, e em segundo lugar, talvez posições de inclinação, que aí é um pouco mais tático, um pouco mais complexo para operar, não é uma posição tão fácil de você montar e carregar como a NTNB. Boa. Só para terminar as polêmicas aqui de Banco Central e Ministério da Fazenda, enfim, né? Você acha que assim temos espaço para... Porque começa a se cogitar acelerar, embora na ata tenha ficado muito claro que os novos cortes vão ser da mesma magnitude, mas sempre tem alguém do mercado falando que pode vir um 0,75 em algum momento, né? A gente tem argumento ou o famoso discurso ali de Jeremy Powell, não, depende dos dados, né? Vamos acompanhar os dados. Você acha que tem espaço para vir para acelerar a 0,75? Isso de uma forma bastante técnica, né? Sem tirar um pouquinho o peso de política aqui na decisão, né? Eu diria que para a próxima reunião, a gente acha muito difícil não vir sim, passo sim, de 50 pontos, até porque foi muito sinalizado, comunicado. Sim. E é também estranho, né? Se ele vem com 50, vai 75, depois volta no 50, né? Geraria muito ruído, muita incerteza. Então, o mais provável parece ser os 50. Agora, olhar mais para frente, aí depende muito dos dados. A gente tem que acompanhar na lupa as expectativas de inflação, hiato do produto, olhar por dentro os dados de inflação, os núcleos, a parte de serviços. Aí o Akira até pode explicar melhor, mas aí a dependência dos dados, do cenário e principalmente das expectativas mais longas de inflação, aí vão ter um peso relevante e é possível sim ter uma aceleração, apesar de que a gente acha mais provável a manutenção do passo de 50. Boa. E Akira, a gente está hoje gravando e acabou de sair o anúncio do aumento dos combustíveis pela Petrobras, né? Acho que o maior impacto ali é na gasolina, né? Ainda tem uma defasagem, mas para mim foi um aumento bastante forte, né? De uma vez só. Sim. Agora a pergunta direto ao ponto, né? Azeda a projeção de inflação, a projeção a curva. Imagina o seguinte, o RCN foi o divisor de água ali que acabou decidindo pelo 50, basicamente ele, né? E ele vai ligar hoje pro Haddad e fala assim, a gente precisa conversar mais, né? A gente tinha combinado, vão manter os 50, mas talvez se essa informação tivesse acontecido antes da reunião, poderia prevalecer os 25, né? Que o mercado ficou bem dividido ali. Enfim, o que atrapalha nas projeções aí? Eu assim, francamente, eu achei uma decisão muito favorável, muito positiva. Obviamente, para a Petrobras é positiva, mas mesmo no contexto macro eu achei positivo. Por quê? Porque o Banco Central já não está mais olhando para o resultado da inflação de 2023. Ele está preocupado com as expectativas de 2024 e 2020. Está começando a olhar 2025. Então, quanto antes ele fazer esse ajuste, dado que é um reajuste necessário, melhor. Porque senão, se ele deixa mais para o final do ano, começa a respingar em 2024, que é um ano, é um período, é um horizonte de preocupação da política monetária. Então, o que ele fez com esse reajuste? Agradou o acionista Petrobras, onerou a inflação no curto prazo, mas num horizonte em que a política monetária não tem mais tanta influência mesmo. Reduziu o risco de aparecer um esqueleto fiscal lá na frente, como aconteceu na época da Dilma, né? E também reduziu o risco de desabastecimento, né? Principalmente na importação de diesel, que já estava começando a preocupar. Então, acho que com essa medida ele deu um choque, entre aspas, positivo para a Petrobras, para os acionistas da Petrobras, e evitou o acúmulo de tensões e desequilíbrios macro, sem atrapalhar muito a política monetária. Né? Porque acho que o Roberto Campos sabe que o reajuste de combustível no curto prazo não vai interferir, não deveria interferir tanto na política monetária.
O que eu estou mais preocupado é essa inclinação desse Banco Central, inclusive do Roberto Campos, de tomar um pouco mais de risco de inflação. Tá. Né? Porque, de fato, o Banco Central sinalizou, o Copom, né, bem claramente que o ritmo preferido de corte deles é de 0,5 ponto por reunião. Só que na mesma ata ele falou, olha, mas se acontecer tal coisa, ou aquela outra coisa, eu posso acelerar para 75. Então ele deu qual é a simetria dele. O ritmo preferido é 50, mas se tiver alguma coisa, a chance de eu fazer 75 é muito maior que a chance de eu fazer 25. Tá. Então ele já deu meio que o balanço de risco dele está mais para 7,5. E o Banco Central já tinha sinalizado muito claramente que preferia 0,25 no primeiro corte. E ele surpreendeu para mais. Então esse Banco Central está dando alguns sinais de que gosta de tomar um pouco mais de risco de inflação. Então eu acho que esse aumento de gasolina aí não vai fazer o Roberto Campos ficar preocupado, não. Acho que ele vai tirar de letra e vai continuar no ritmo dele de 50 bases, mas com uma chance maior de ser 7,5 do que 25. Embora eu não concordo totalmente com o Gustavo, a gente discute isso mais do que diariamente, né? Intraday, acho que principalmente para a próxima é 0,5 ponto. Sim. E cara, o bate-papo passa muito rápido, né? A gente tem uma pancada de pergunta ainda para fazer. Mas só para entender assim, como vocês estão alocados em vários mercados, enfim, como é que tá a visão de vocês para a Bolsa? Daí eu queria jogar já uma polêmica política, fiscal, né? Junto com Bolsa. Sem falar de teses, né? Mas, por exemplo, vamos supor, o governo vai lá e resolve uma parte fiscal, uma parte relevante fiscal, cortando o JCP. Então, exclui o JCP. Pode ser muito bom para o fiscal. Você analisou o fiscal, resolveu, pelo menos uma parte está resolvida. Mas o analista aqui, ele está fazendo conta e fala assim, mas essa ação aqui, esse banco, ele vai perder 20% do lucro. Então, aquela visão que a gente está falando do câmbio, será que a Bolsa reage positivamente ou negativamente? Mas, em resumo, era só para ter um balanço de como é que está o view de vocês para a Bolsa. Né? Se bem que a Bolsa, a gente está gravando aqui, a gente está com uma sequência de quedas, talvez esteja voltando num preço bom de entrada, né? Mas como é que está a visão de vocês? Como é que se vocês têm alocação hoje ou não estão comprando? E última provocação, assim como os juros, acho que teve poucos multimercados que conseguiram pegar, né, um movimento ou tinham posição em bolsa no primeiro semestre, particularmente, né? De uma forma geral. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Porque a gente vem falando de China decepcionando o crescimento, governo brasileiro precisando aumentar a arrecadação para cumprir as metas fiscais, governo um pouco mais intervencionista em empresas estatais. Então parece, só que por outro lado, o Brasil com um crescimento resiliente, né? E com chances de cortar juros pelo menos até os um dígito mais perto do 10, mas 9,5%, 9%, com grande chance disso continuar acontecendo. O que nos faz pensar que é perigoso ficar posicionado no índice, né? Porque você está comprando um monte de coisa que é muito vulnerável à China, você está comprando um monte de coisa que pode se dar mal com a nova reforma tributária. Então, acho que agora é a vez de você ter os experts que fazem stock picking, que olham exatamente o valor daquela empresa. Acho que o trabalho que vocês fazem aqui é um pouco nessa linha, né, de tentar achar coisas fora do radar, que tenham valor, que esteja alinhado com esse cenário macro ainda positivo para o Brasil, mas cheio de armadilhas do ponto de vista de exposure para a China, do ponto de vista de vulnerabilidade da reforma tributária, né? Então, o que a gente tem feito um pouco é isso, tem evitado ficar posicionado no Ibovespa e tem feito um stock picking para tentar pegar algumas small caps, alguns plays que estão exagerados também no valor, está muito depreciado. E para isso a gente tem uma equipe que veio da Itaverá, que é uma outra gestora focada em ações que a gente incorporou justamente para nos auxiliar no fundo multimercado macro nesses momentos em que a tese macro não é mais tão fácil de expressar. Exato. Então a gente está aliando a expertise microsetorial de valor, de enxergar valor em ações específicas, ao nosso fundo multimercado macro. A gente está
Inclusive tem sido muito bem sucedido, assim, adicionando alfa em plays bastante específicos Legal. do mundo micro, né? O segredo nessa hora, Saravalli, é saber dimensionar o risco, né? A gente Tamanho não pode, da posição. Exatamente, a gente não pode, um fundo multimercado macro global, a gente não pode ter uma posição de 10% num single name, numa ação só, isso é inadmissível, né? Mas a gente tem espaço dentro do nosso mandato de tentar extrair alfa dessas posições específicas, né? Muito então, bom. É isso que a gente está tentando fazer. Até para fazer um resumo de tudo que a gente falou assim, se vocês puderem passar um pouco como é que está a alocação de vocês, a pergunta, ela geralmente quem assiste pergunta assim, puta, onde é que é mais fácil ganhar dinheiro hoje, né? Porque, sei lá, parece que depois que passa, né, o famoso ex-post, tudo muito fácil. Pô, aquele prezão lá de 18% tava na cara que... E tem gente que ganhou, a gente até fala, ganhou mais dinheiro na renda fixa do que na bolsa. Se anualizar o gringo, provavelmente ele ganhou mais de 100%, colocar o câmbio na conta, enfim, anualizado, né? Enfim, onde é que vocês, olhando para o fundo multimercado, onde é que vocês veem ainda a possibilidade de alfa, ajustado pelo risco, né? Sem tomar muito risco, olhando os próximos 6, 12 meses, 23, 24, olhando para as posições aí atuais, né? Não sei se é onde está mais fácil, a gente pode falar onde está menos difícil. É uma foto bem dinâmica, digamos assim, né? Porque a gente faz uma gestão muito ativa, como a Kira falou, a gente debate, conversa o dia inteiro, ajusta a posição, a gente tem uma gestão bem ativa. Mas vamos tentar resumir tudo que a gente falou aqui na foto atual das posições do fundo. A gente está um pouco mais concentrado em Brasil do que internacional. Pegar a parte internacional, a gente está vendido em China, principalmente via moeda. E um pouco comprado aí em outras moedas que estão, digamos, com possibilidade aí de cortes mais expressivos de juros. Então a gente tem um pouco de peso mexicano, um pouco de real. Digamos que a gente está, que nem você brincou, Latam contra asiáticos, assim. Posições menores, obviamente. A gente tem na parte de renda fixa Brasil aplicado em NTNB, essa é a principal posição do fundo hoje. E uma posição um pouco menor tomada em inclinação de juros, que pega um pouco esse risco fiscal e até um pouco de uma proteção hedge para essa posição aplicada em NTNB, dependendo dos cenários. Então, acho que, resumidamente, essas são as principais posições do fundo. E vocês não fazem, só curiosidade, vocês não fazem crédito, né? Não, a gente não opera crédito. E a gente tem uma equipe, como o Akira mencionou, fazendo esse stock picking, olhando até eventos aí no mercado de renda variável. Isso aí ajuda muito para a gente poder operar, que nem a gente não está muito otimista com bolsa, mas a gente acredita que o mercado de renda variável, tirando o impacto setorial que vai ter, por exemplo, o fim da JCP, a gente olha algumas empresas e fala, pô, a gente está otimista, a gente vai ter uns juros novamente de um dígito, 9, 9,5%, e empresas baratas, então a gente gosta de ter uma alocação em alguma carteira de nomes selecionados. Legal. Como a gente mencionou, posições pequenas, não é o core do fundo, multimercado ficar alocado em empresas. Boa. E para terminar, pessoal, muito gentil, Fábio Akira, Gustavo Brotto, economista-chefe, né, gestor aqui da Blue Line. Queria pedir para você deixar os contatos, né, onde que é melhor, mais fácil. Acho que fundos estão disponíveis aí nas principais plataformas, né, fácil de encontrar, alocação. Se você quiser falar o nome do fundo, como é que é o nome deles para você encontrar nas plataformas. Claro. E também deixar o contato, talvez, de RI, o site, enfim, né? Exatamente. Do ponto de vista de contato, a gente está para nos achar, né? A gente tem o nosso site, blueline.com.br, mas a gente está em todas as redes sociais. A gente é muito ativo em postar opiniões. Certamente essa live vai ser, esse podcast vai ser repercutido nas nossas redes, né? Então a gente está no LinkedIn, no Instagram, Legal. Blue Line Asset Management. E os nossos produtos estão disponíveis nas principais plataformas do mercado, XP, BTG, Ágora. Estamos em todas as... praticamente Itaú, né? É um parceiro importante nosso, inclusive nos auxiliando na expansão através do programa Rising Stars. Mas a gente está em todas as plataformas, o nosso nome do fundo é Blue Line Alpha, né? Então digita Blue Line Alpha, você vai achar nossos fundos nas principais plataformas. Esse é o fundo multimercado macro, que é o nosso carro-chefe hoje, mas temos também o fundo de previdência, que está lá já na plataforma do Itaú, e em breve vai aparecer na plataforma da XP também. E
Com a incorporação da gestora de ações, a gente tem também para lançar um fundo long bias de ações. Tá. Então tem todos os produtos. Só curiosidade, o multimercado, eu devia ter feito essa pergunta antes, mas o multimercado tem algum limite de risco, de vol? Como é que vocês se caracterizam? Assim? O produto em si não, mas a gente coloca um target de vol aí entre 6% e 8% de vol. Na nossa história, né, a gente está 4 anos com esse fundo já rodando, a gente entregou em torno de 6%, mas do ponto de vista de vol ex ante, né, de vol implícita, a gente roda lá em torno de 6% ou 8%. Uhum. Né? Mas assim, ele varia muito conforme as oportunidades. Sim. Quando a nossa convicção aumenta, a gente chega a ter 10%, 12% de vol no portfólio. Agora que a gente está um pouco mais reduzido, com um pouco menos de convicção nos temas macro, principalmente globais, a gente está com uma vol um pouco abaixo de 6%. Uhum. Pô, Fábio, muito gentil, muito obrigado, Gustavo, pela participação. Vamos marcar mais vezes novos encontros, né? Precisando da gente, a gente está sempre à disposição. Vamos colocar no radar aí. Parabéns pelo trabalho aí. Vamos acompanhar a jornada. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado, Fábio, Gustavo. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso SaraCast de hoje. Com o pessoal, com o time da Blue Line. Lembra de sempre procurar os canais oficiais, blueline.com.br. Se inscreva lá na newsletter do time de RI para receber os comunicados e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade.
atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, que traz aqui para vocês as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para responder aquelas tradicionais perguntas difíceis, para ajudar você, investidor profissional de mercado, a sair daqui cada dia um pouco melhor, sempre discutindo aí os temas de relevância para o mercado de capitais brasileiros e o que permeia esses temas, quem de fato está fazendo esse mercado acontecer. E para a discussão de hoje, para o bate-papo de hoje, nós temos aqui a participação do Daniel Hanum, aqui, vice-presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, para discutir um pouco de relações internacionais, discutir um pouco sobre investimento estrangeiro no Brasil. Daniel, um prazer recebê-lo aqui. Felipe, muito obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu queria começar, dado que a gente tem esse tema que é bastante interessante e um lugar específico de discussão, conta pra gente o que é a atividade da Câmara aqui hoje no Brasil. Então, a Câmara Árabe tem mais de 70 anos de história no Brasil e o principal objetivo da Câmara Árabe é fomentar o intercâmbio cultural, comercial e de investimentos entre o Brasil e os países árabes. O bloco dos 22 países árabes que compõem a Liga dos Países Árabes. Mas são 22 países, é de fato uma liga, não é uma interlocução com um país específico, vocês trazem discussões em conjunto para a região. A gente traz discussões em conjunto para a região e a gente tem uma interlocução individual com cada um dos países. Então, tem a Liga dos Países Árabes, que formaliza os 22 países árabes. Individualmente, a gente tem ações com cada um dos países para fomentar e identificar potenciais trocas entre os países. Maravilha! A gente tem aqui como foco do canal, naturalmente, que a gente discute aqui no programa, a gente tem um olhar muito próximo a investimentos. E eu queria trazer para você que está olhando essa ponte uma pergunta em particular. O que eles olham, o que outros países olham aí, trazendo essa proximidade, essa interlocução, na hora de pensar em investimento aqui no Brasil? Então, os países árabes, eles têm uma preocupação muito grande com a sua segurança alimentar, eles têm uma escassez de alimento vis-à-vis o tamanho da sua população. A hora que a gente olha os 22 países árabes, a gente tem mais de 450 milhões de habitantes. Alguns deles têm solos que não são tão privilegiados quanto o nosso, áreas desérticas. Então eles têm uma preocupação, eles importam algo acima de 80% do alimento consumido. Então eles têm uma preocupação muito grande com isso, é muito natural essa preocupação deles. Então assim, quando você olha essa relação, você olha do olhar deles, eles têm essa preocupação inerente deles. Por outro lado, muitos países árabes, eles estão olhando como diversificar a composição da sua economia, porque eles são muito dependentes de produtos de origem do petróleo, fertilizantes. Então eles querem diversificar um pouco a sua economia e tornar-se menos dependente do petróleo, principalmente,
que é um ativo que tem uma oscilação grande também, né? Então, cada vez que o preço do barril do petróleo sobe ou desce, isso impacta diretamente neles. Então, você vê Emirados, Arábia Saudita, Catar, muitos países do Golfo buscando alternativas para depender menos do petróleo no futuro. Aqui no Brasil a gente tem uma produção agrícola bastante interessante. Em termos de transações comerciais, hoje a gente já aproveita bastante dessa ponte entre Brasil e Liga Árabe, ou a gente tem um pedaço, a gente tem um caminho a percorrer ainda? Assim, hoje, se a gente olhar o combinado dos 22 países árabes, ele é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás só de Estados Unidos e China, na hora que a gente combina todos os países árabes. E 70% da nossa exportação é oriundo de agronegócio. A gente tem potencial de melhoria nessa relação? Tem, porque a gente exporta muito pouca coisa processada. Então, a gente tem valor agregado a incluir, inclusive, nessa exportação. Então, se a gente olhar a matriz nossa de exportação para os países árabes, ela é basicamente açúcar, carne de frango. Então, a gente tem uma concentração muito grande em alguns produtos também. Mas a gente já é um dos principais fornecedores de alimentos para eles. Então, quando a gente olha movimentos de investimento, naturalmente os países têm investido na diversificação econômica, mas